quais são os grandes benefícios do planejamento, a flexibilidade no que diz respeito a para onde eu posso ir, como eu posso ir. Muita gente chega para mim e fala assim, Marco, eu não gosto de planejar porque o planejamento me aprisiona. Ah, essa meta que eu coloco, esse objetivo, ele me aprisiona. E se, e se, e se, e se? E se mudar, e se... Gente, é importante você lidar com a incerteza, mas a incerteza não deve ser a rainha das suas decisões. Defina o futuro que você quer, senão você vai ter que lidar com o futuro que vier. Desenhe esse futuro. Né? Então, esse é o ponto principal. A flexibilidade, o planejamento ela te traz flexibilidade e não rigidez. Quando você tem um planejamento, significa dizer, dentro desta banda aqui, eu aceito flexibilizar, mas de cá para lá eu não aceito mais. Eu não quero ir mais para cá porque isso não faz sentido para mim. Eu seleciono informações, eu seleciono pessoas com base nos meus objetivos. Eu reúno esforços para atingir esse objetivo. E aqui que entra o foco. Talvez uma das grandes, das grandes razões que a gente tenha nos últimos anos é a atenção. Nunca tivemos tanta competição por atenção. Sem sombra de dúvidas, as suas redes sociais devem estar repletas de anúncios. O que esses anúncios fazem? Os famosos arrasta para cima, clica nesse link, eles querem a sua atenção. O que grandes gigantes da tecnologia buscam? A sua atenção. O que o Instagram, o que o Facebook vende? Atenção, a sua atenção. Então, nunca foi tão difícil a gente conservar o foco, porque a gente nunca teve tanta gente buscando a sua atenção, concorrendo com a sua atenção. Não só pela quantidade de estímulos que eu tenho, quanto pela comercialização dessa atenção. É verdade. O que um anúncio é? É comercializar a sua atenção, comercializar o seu tempo. É isso que é vendido pelas grandes redes sociais que a gente tem hoje como líderes deste mercado de tecnologia. Então, o planejamento ele traz um ouro para você, que é o foco, é a atenção para o que verdadeiramente importa. Outro ponto importante é a coordenação. Às vezes a gente tem o futebol de criança, né? Quem tem filho sabe, né? Quando a bola chega lá, vai todo mundo junto, correndo atrás da bola, aí a bola vai para o outro lado, vai todo mundo em cima daquela bola de novo, e fica aquele amontoado de gente, né? Amontoado de criança em cima da bola. O que é isso? Falta de coordenação. Talvez, em algumas áreas da organização, a gente possa enxergar isso. Um amontoado de gente fazendo a mesma tarefa e falta atenção em outras tarefas. O planejamento ele te traz essa melhoria de coordenação. Melhoria de controle, porque somente quando eu tenho uma meta clara que eu posso avaliar, Peter Drucker, ele fala isso muito bem, um dos grandes gurus da administração moderna, ele fala assim, somente aquilo que eu posso medir é que eu posso melhorar. Ou seja, somente quando eu coloco uma meta é que eu posso saber se eu estou próximo ou longe dessa meta. Somente quando eu estipulo eu quero isso que eu posso dizer se eu estou me aproximando ou não. Dá um exemplo muito simples aqui. Se eu disser para você que eu quero emagrecer, quanto? Se eu disser para você que eu quero ficar rico, rico o quanto? A melhoria do controle significa dizer eu quero emagrecer 2 quilos em um mês, eu quero enriquecer em tantos reais. E aí eu consigo medir o quanto eu estou emagrecendo, o quanto eu estou enriquecendo. Então, quando eu falo de melhoria de controle, a pergunta é o quanto? Cancelem completamente metas abertas. Ah, quero expandir minha empresa, quero vender mais. Não, eu quero vender mais quanto? Eu quero expandir mais quanto? Depois a gente vai entrar para o como, mas no primeiro momento é você entender o quanto. E a administração de tempo, completamente conectado com foco, né? Quando eu falo que se eu tenho um tempo escasso, eu preciso direcionar esses esforços, administração de esforços, administração de recursos e a administração da sua energia, do seu tempo, tá certo? Então, esses são os grandes benefícios do planejamento e espero que verdadeiramente a gente já tenha internalizado as razões pelas quais planejar já não é mais um luxo, planejar é uma obrigação, né? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é uma frase
da Alice no País das Maravilhas, que por mais lúdico que possa parecer, nunca foi tão verdadeiro, né? Organizações que estão perdidas significa dizer não tenho direção, estou simplesmente trabalhando dia a dia. Produtividade não tem nada a ver com ocupação. Uma reflexão que a gente sempre pode trazer para os nossos diretores é o quanto eu estou produzindo e o quanto eu estou me ocupando. Você, pessoalmente, pode fazer essa reflexão. O quanto eu estou me ocupando ou o quanto eu estou produzindo, certo? Eu estou produzindo verdadeiramente quando eu acordo ou estou simplesmente me ocupando com um monte de tarefas que não me levam a lugar nenhum ou que uma tarefa vai para um lado, outra tarefa vai para o outro, certo? Eu busco um objetivo, mas eu não estou investindo para aquele objetivo chegar. No âmbito da análise comportamental, existia uma moda de acordar super cedo, e aí eu tinha diversos mentorados que me perguntavam assim, Marco, eu acordo às 4h30 da manhã, mas eu não consigo produzir mais, porque ter mais tempo não significa produzir mais. Para produzir mais, eu preciso alinhar os meus esforços e eu preciso definir um foco e um planejamento para isso, tá certo? Então, essa ocupação versus produtividade é uma verdade muito absoluta. Então, nesse primeiro momento aqui, a ideia é justamente trazer esses benefícios e essa importância que o planejamento tem para as organizações, principalmente quando a gente lida com as incertezas. A gente jamais vai reduzir as incertezas, jamais a gente vai eliminar essas incertezas, aliás, mas a gente consegue reduzir e principalmente entender quais são verdadeiramente os pontos que eu preciso me preocupar ou quais são os pontos que são simplesmente uma fumaça, que não tem necessariamente conexão com o meu negócio, que não tem verdadeiramente conexão com os pontos que fazem sentido dentro da minha organização, certo? Foco, orientação para as metas e, principalmente, melhor administração desse seu tempo. O tempo é escasso, eu preciso direcionar para o que verdadeiramente importa. Eu só vou direcionar para o que verdadeiramente importa se eu souber exatamente. Lembra, não é ser saudável, é emagrecer tantos quilos, não é crescer minha empresa, aumentar a lucratividade. Quanto? Eu só vou saber direcionar meus esforços quando esse quanto estiver bem definido dentro da minha organização. Eu só vou saber se foi um bom ou um mau ano se eu tiver metas claras, se eu tiver acompanhamento dessas metas. Cresci ou não cresci? A percepção, para a gente, pode ser completamente diferente da realidade, certo? Então, traga esse planejamento para você, construa esse planejamento dentro da sua organização para que você possa acompanhar com tranquilidade e entender quais são as rotas que precisam ser alteradas e quais são as rotas que precisam ser estimuladas.